Olha, tem um sinal financeiro muito importante piscando em vermelho agora. Mas, sabe, ele não está nos gráficos de preços que todo mundo olha. Não. O alerta está vindo do mundo físico, dos estoques de metal que estão literalmente secando. Hoje, a gente vai analisar a fundo o aperto estrutural que está se formando no mercado da prata. Por décadas, o mercado financeiro brincou com contratos de papel, sabe? Mas a física sempre manteve o placar real. E agora essa realidade está batendo na porta, forçando um acerto de contas para qual o sistema parece não estar nem um pouco preparado. Vamos visualizar bem essa divisão. E o coração do problema, o conflito central de toda essa análise, está exatamente aqui. De um lado, a gente tem a realidade financeira, o preço que pisca na tela do computador. Do outro, a realidade física, o metal de verdade guardado nos cofres e que está diminuindo dia após dia. É esse abismo que está se abrindo que prepara o terreno para o que vem pela frente. Ok, vamos mergulhar nisso aqui. Para entender o que está acontecendo, é fundamental sacar uma coisa. O preço que a gente vê por aí não é pelo metal físico, é por uma coisa que o mercado chama de prata de papel. E o que é essa tal de prata de papel? Bom, de forma simples, são contratos, são promessas financeiras sobre a prata, negociadas digitalmente em bolsas como a COMEX e a LBMA. O grande problema é que nem sempre esses contratos têm o metal físico correspondente para garantir a entrega caso alguém peça. E a escala dessa alavancagem é uma coisa impressionante. Pensa só, para cada onça de prata física que realmente existe num cofre, estima-se que possam existir até 500 reivindicações de papel negociadas em cima dela. 500! Para a gente ter uma ideia do que isso significa na prática, vamos para uma analogia que deixa tudo bem claro. É como se alguém vendesse a mesma casa para 500 famílias diferentes. Olha, funciona que é uma beleza, desde que ninguém queira pegar a chave e se mudar ao mesmo tempo. E o jogo está mudando exatamente agora, porque os consumidores industriais não querem mais saber de um acordo em dinheiro, eles estão batendo na porta e exigindo as chaves físicas do metal. Agora que a gente já entendeu a ilusão do preço, vamos analisar as duas grandes forças físicas que estão criando esse aperto. E vamos começar pelas restrições do lado da oferta. A oferta de prata é o que os economistas chamam de inelástica, ou seja, ela simplesmente não reage ao aumento de preço. Por quê? Porque, como o gráfico mostra, 72% de toda a prata minerada no mundo é um subproduto. Ela sai junto com a mineração de outros metais, tipo cobre, chumbo e zinco. Uma mineradora de cobre não vai, de repente, aumentar a produção toda só porque o precinho da prata subiu. E tem mais. Mesmo que hoje mesmo a gente descobrisse um depósito gigantesco de prata, a realidade nua e crua é que leva mais de 15 anos entre a descoberta e o início da produção. A oferta simplesmente não tem como reagir no curto e médio prazo. Certo? Agora vamos para o outro lado da equação, a demanda. E aqui a história é diferente. A demanda não é especulativa, ela é estrutural, ela é irreversível e ela é impulsionada pela física. A transição energética, a eletrificação dos transportes e a infraestrutura digital são os grandes motores aqui. Deixa eu dar um exemplo bem claro. Um carro a combustão normal usa, sei lá, umas 15 gramas de prata. Já um veículo elétrico, bom, ele precisa de até 50 gramas. Cada sensor, cada conexão elétrica depende da prata pela sua condutividade e porque ela não enferruja. A física escolheu a prata para essa função. E a física, meu amigo, não está nem aí para o preço. Então, o que acontece quando a gente junta uma oferta que não responde com uma demanda que não para de crescer? O resultado inevitável é a drenagem dos estoques existentes e, claro, mudanças importantes no fluxo global desse metal. Já são 5 anos seguidos, 5 anos, em que o mundo inteiro consome mais prata do que consegue produzir. Esse déficit persistente tem sido coberto com o quê? Com os estoques que já existiam. Sabe aquela imagem da ampulheta? É como se a gente estivesse vivendo da areia que já estava lá no fundo. Só que tem um problema. Agora, a areia está acabando. Isso aqui não é teoria, não. Os números mostram a realidade de forma bem crua. Os estoques registrados na COMEX, que é o metal que está de fato disponível para entrega, caíram quase 70% desde 2021. A queima de inventário é real e está acelerando. Isso tudo nos leva para uma dimensão geopolítica. O metal físico está fluindo numa rua de mão única, saindo dos cofres do Ocidente e indo direto para as nações do Oriente. A China, por exemplo, não está só consumindo, ela está acumulando prata como um ativo estratégico para garantir sua dominância no setor de energia solar.
Bom, juntando todas essas peças do quebra-cabeça, o cenário que se desenha não aponta para um ciclo normal de mercado. Parece muito mais o prelúdio de uma reprecificação fundamental, uma reavaliação completa no preço da prata. Um dos indicadores mais claros dessa distorção toda é a proporção entre o preço do ouro e o da prata. Geologicamente, na crosta terrestre, existem mais ou menos 17 onças de prata para cada onça de ouro. E, historicamente, o preço refletia isso, ficava ali em torno de 15:1. Só que, recentemente, essa proporção explodiu para cerca de 80:1. Uma simples volta à média histórica já implicaria uma reavaliação gigantesca para a prata. E aqui tem um ponto que é muito importante reforçar. O gatilho para essa mudança toda não precisa ser um colapso monetário, não. O gatilho real é o momento em que o mercado de papel finalmente se quebra contra os limites da realidade física. O mercado não muda quando todo mundo concorda com uma nova tese. Ele muda de verdade quando o último item do inventário físico desaparece. É nesse exato ponto que a conversa teórica acaba e se transforma numa verdadeira guerra de lances entre gigantes industriais que precisam do metal para operar. Isso nos deixa com uma questão fundamental para a reflexão. Quando essa desconexão entre o financeiro e o físico finalmente acontecer, o que vai ser melhor ter em mãos? A promessa de papel ou o ativo físico real? O que mais chamou a atenção em toda essa análise foi a oferta que não reage, a demanda que não para de crescer, a drenagem acelerada dos estoques ou esse fluxo geopolítico de metal. Deixe um comentário aqui embaixo. Para quem busca entender ativos reais e risco sistêmico e não só seguir gráficos, fica o convite para se juntar à nossa comunidade no Sabedoria e Finanças.